Bom dia para todo mundo. Aqui Paulo Palhano falando de Fortaleza. Vamos fazer a live de hoje, né? Fazer alguns comentários, vamos ver quem vai entrando para a gente começar a conversar um pouquinho. Mas antes eu queria pedir a você a bondade de, se você gostar desse vídeo, você compartilhar com outras pessoas. E se você puder ir lá no YouTube, canal meu chamado Paulo Palhano. Isso aqui é uma campainha de uma casa, esse barulho todinho aqui é uma campainha de uma casa. Vocês acreditam? É um chocalho. Que coisa. E é uma mansão aqui perto onde eu tô. Enfim. Bom dia para Jeane, bom dia para o Carlos Carantino, bom dia para o Marcos Ítalo, enfim, eu estava falando, se você puder ir lá no YouTube, aí tem um canal Paulo Palhano, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, e aí os vídeos que tem lá, você dá o like ou dislike, e esse aqui também que está no Facebook, se você puder compartilhar, achar que vale a pena, eu fico muito grato a você. Bote seu comentário aqui embaixo, tá certo? E eu acho que vai ser muito bom. Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que tem me incomodado muito o coração, que é coerência, tá? Então nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar hoje aqui duas questões que eu queria compartilhar com vocês. Bom, a Jane disse que ela estava me aguardando, que bom. Tô entrando sempre por volta das 10 da manhã, ao vivo, tá? A questão da coerência. Se alguém aí souber onde é que mora o Roberto Cláudio, que é o prefeito de Fortaleza, ou Dória, que é o governador de São Paulo, ou Covas, que é o prefeito de São Paulo, enfim, todos esses caras, prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, que está fazendo esse lockdown, que não vai ter o menor resultado, esse lockdown que nós estamos fazendo. Inclusive o prefeito de Nova York veio a público ontem dizer que as 20 mil mortes que aconteceram lá em Nova York, que foi o maior centro de mortes por Covid, o erro trancou todo mundo. Mas enfim. Então, o Camilo Santana mora, que é o governador daqui do estado do Ceará, mora ali no Palácio da Abolição, que fica na Barão de Stuttgart, aqui perto da praia. Então, eu queria pedir a você, por uma questão de coerência, o seguinte. Se você mora perto de um político que foi ele que deu a canetada para ter o decreto de fechar as pessoas, fique com seu celular ligado. Se ele sair de casa, você filma, ou então você vai lá e pergunta para onde é que ele vai. Tá certo? Porque se ele está obrigando o cidadão a ficar em casa, ele também tem que ficar em casa. Ele também tem que ficar em casa. Tá certo? Não é justo que ele obrigue o cidadão a ficar em casa e ele saia para aqui, para colar, para dar entrevista, para fazer qualquer coisa. Então, por uma questão de coerência, se você vir, na verdade é vir, né? Se você vir a um político aqui no Ceará, Roberto Cláudio em Fortaleza e o Camilo Santana, se você os vir na rua saindo de carro oficial, filme, denuncie, tá certo? Porque é muito comum. Você lembra que o Camilo Santana, a primeira vez que ele foi fazer a fala de que as pessoas iam ficar em quarentena, uma semana atrás ele já sabia, porque desde o dia 3 de fevereiro, salvo engano, o presidente Bolsonaro já tinha falado sobre o Covid num decreto federal. O Camilo Santana já sabia e foi para uma festa com um desembargador, acho que um presidente do Tribunal de Justiça, que nem podia ir. Nem podia ir, mas ele estava lá e todo mundo cantando a maior felicidade, e a vida o que? Aí ele estava lá, mandando todo mundo se resguardar e ficar em casa. Então, de uma forma geral, pode ser que tenha um ou outro que seja gente boa, mas de uma forma geral, os políticos mais antigos, eles não prestam. Essa turma aí, principalmente os comunistas são os piores que existem, tá certo? O pau que dá em Chico não dá em Francisco para eles. Tem políticos antigos que são, né, tão bom. Tem o Pedro Simão lá do Rio Grande do Sul, que foi um senador que enfim, passou tanto tempo no Senado, a vida dele era uma vida ilibada, enfim, tantos outros, né? O próprio Jair Bolsonaro, que foi 24 anos, salvo engano, lá, e não tem um processo contra ele, enfim, não é um cara que vê uma fortuna, que ninguém possa dizer, mas enfim, isso não é o que interessa agora. Só quero dizer que os políticos têm essa mania de mandar você fazer uma coisa que ele não faz. Ele não faz. É aquilo que Jesus falou dos fariseus, escribas e fariseus hipócritas, que mandam as pessoas fazer uma coisa, mas eles mesmos não têm coragem de fazer. Eles não têm coragem de fazer. Eu duvido que o Camilo Santana, duvido que o Roberto Cláudio entregasse o salário dele, assim como as pessoas estão perdendo os seus salários, ele entregasse o salário todinho e fosse viver sem salário. Dizer, rapaz, eu vou viver sem salário daqui para frente. Não tem coragem de fazer. Tá certo? Então, porque eles são incoerentes e mentirosos. Eu já disse aqui inúmeras vezes, Camilo Santana e Roberto Cláudio, Dória, essa turma todinha, todos eles são absolutamente mentirosos, além de assassinos.
porque essas mortes todas estão na conta deles. Mas enfim, essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte, olha, às vezes eu falo, por exemplo, teve um post que eu fiz agora há uma semana atrás, falando sobre o presidente ser casado com uma moça evangélica, né, que é aquela Michelle Bolsonaro, é uma moça evangélica, o slogan dele ter sido Deus acima Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e tal. E alguns irmãos da caminhada, da fé, daí de fora do Brasil, que entram nas minhas coisas, né, falaram assim, não, o Estado é laico, não importa os valores cristãos. Beleza, então vamos ser coerentes. Se o Estado é laico, preste atenção no que eu estou tratando, a coerência. Se o Estado é laico, eu não posso impor princípios cristãos, você também não pode cobrar de mim como cidadão princípios cristãos. Você não pode. Entende? O Estado não é laico? Então, se o Estado é laico e o comportamento do cidadão no Estado precisa ser laico, então não cobre de ninguém posicionamento cristão. Porque é tão incoerente que as pessoas dizem assim, o Estado é laico, você não pode querer, por exemplo, eu não posso querer que o ministro da Justiça seja um cristão. Não posso querer que ele seja um cristão. Mas se eu me manifestar e disser, por exemplo, que eu sou a favor da pena de morte, aí aparece um bocado de gente dizendo assim, não, mas você não é evangélico? Você não é pastor? Por que você está dizendo isso? Entende a incoerência? Amigo, ou o Estado é laico e a gente vai tratar o Estado com a laicidade que o Estado merece, ou então os valores cristãos vão ser estabelecidos. Eu só quero que as pessoas definam, que elas digam o que é que elas querem. E não ficar com esse conchavo com aquilo que é conveniente. Quando é conveniente eu dizer assim, não, haja como um cristão, aí eu digo para agir como um cristão. Quando é conveniente eu dizer assim, não, haja como um laico, aí eu ajo como um laico. Entende? Portanto, para mim é o seguinte, amigo, ser cristão e ser laico, para mim não tem dificuldade nenhuma. Os meus princípios cristãos, eles servem para tudo na minha vida. Então, se eu sou a favor da pena de morte, se eu sou a favor de que o cidadão use e tenha arma em casa, eu sou a favor de que o cidadão tenha arma em casa. Ai, e como cristão, como é que você fica e tal e tal? Peraí, o Estado é uma igreja por um acaso? A sociedade é uma igreja por um acaso? Não, amigo. A sociedade tem pessoas que são evangélicas, católicas, macumbeiras, né, umbandistas ou afro-religiões de inclinação afro, sei lá como é o nome que querem dar hoje. Se o Estado é laico, então meu posicionamento precisa ser um posicionamento laico. O que você não pode é querer que em algumas instâncias o Estado se comporte com laicidade e depois você cobre um comportamento cristão de um cidadão que vai se colocar no Estado. Então imagina você o seguinte, digamos que amanhã, vamos imaginar que amanhã eu seja um deputado, vamos imaginar. Aí você queria que eu como deputado agisse como o quê? Como um laico ou como um cristão? Responda aí pra mim. Seja coerente. Não, se você vai pra lá como um cristão, você age como um cristão, mas o Estado não é laico. Entende? São essas incoerências que nós estamos vivendo nesses últimos dias de pessoas que não conseguem aprofundar a reflexão. Então esses dois temas apenas para hoje. O primeiro é que se você vir a um governante, um prefeito da sua cidade sair na rua, dê voz de prisão para ele. O governador, quem quer que seja. Porque essa turma é danada para mandar a gente fazer uma coisa e eles mesmos não fazem. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. São fariseus e hipócritas, como disse o Senhor Jesus. Não sou eu que estou dizendo, eles são fariseus e hipócritas. Então, fica com a sua câmera na mão, que mora no prédio do Roberto Cláudio, na casa dele. Se ele sair, filme. E diga, você vai para onde, amigo? Ele tem que dizer para você. Mostre o decreto, passe para ele o decreto. Aqui o decreto, fica em casa. Tá certo? Fica em casa. Entendeu? Aí o Roberto Cláudio fala sobre o negócio de usar máscara, vai dar entrevista sem máscara. Cobre dele. Diz, ei, amigo, a máscara. O Camilo Santana com a carona bonita dele e tal. Máscara. Não é isso que você quer? Então tem que ser para todo mundo. Ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Então imite o comportamento do governador. Se ele sair, você sai. Entendeu? Se ele sair, você sai. A lei vale para todo mundo. E a outra é que você precisa definir. Você quer um Estado laico ou você quer um Estado cristão? Tá certo? E pare com essa incoerência de querer que o Estado seja laico quando lhe interessa e que seja cristão quando lhe interessa. Precisamos de coerência. Ok? Hoje é dia 8 de maio, o primeiro dia na cidade de Fortaleza dessa loucura, desta insanidade cretina, absurda, dessa mentira,
dessa nuvem de mentiras que está sobre o estado do Ceará e sobre outros estados da federação, desses governadores irresponsáveis, criminosos e assassinos, e prefeitos criminosos e assassinos, mandando as pessoas ficarem em casa. Lamentavelmente, vai subir essa curva, porque em casa o vírus está circulando num ambiente muito pequenininho. Na rua, circula num ambiente maior e daqui a pouco ele vai embora. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, e vamos procurar, pelo menos nós que somos amigos aqui no Facebook, manter a coerência. Um beijo para todo mundo e até amanhã.